Já tô live. Aqui, ó. Não, não é. Deve ser aqui. Aperta aqui. Já apertei. Isso. Vai. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa tarde, né? Me ajeitando aqui. Esperando o Caio entrar. Aí, chegou o Caio. Yes. Como vai, Caio? Tudo bem? E aí, beleza, você? Melhor ainda agora que você está tão longe, porém tão perto da gente aqui. Feliz por Legal. estar aqui com você. Beleza, feliz também. E é. Como é que tá o tempo aí? Hoje está muito bom, na verdade. Fez 20 graus mais ou menos durante o dia, até saímos para caminhar, muito sol. E aqui fica muito bonito na primavera, né? Eu não tinha visto, não conhecia aqui na primavera ainda, né? Então fica tudo verdinho, cheio de flor para todo lado. Bem legal. Legal, Caio. A temperatura aí tá quanto hoje? 20, por volta de 20 20. Celsius, é. 20 graus tá calor pra 20 graus Boston, né? mais aqui, todo mundo na rua de camisa regata e short. Só você de agasalho? Não, tava de bermuda. Já acostumou já, né? Legal, legal. Ó, estamos aqui com o Caio Vitor de Souza e estamos aguardando mais pessoas entrarem na live, né? E já queria dizer para todo mundo, o Caio já está acostumado com essas coisas, né? Mas é a primeira live que eu estou realizando com alguém, Caio. Então você está sendo o primeiro em muitas coisas da nossa relação, hein? Você foi o primeiro aí para o exterior, morar fora, trabalhar no exterior. E a primeira live que eu estou iniciando com você. É, legal. Bom, deixa eu já começar o nosso bate-papo. E o Caio, que é formado em Educação Física, fez o mestrado e doutorado na Universidade Católica de Brasília. Foi um estudante que tive o prazer de orientar. Chegou o menino, saiu homem maduro, né? Gostei de ver essa sua transição, né? O Caio chegou lá um pouco meio assustado. Assim, vou fazer especialização, fazer mestrado, tal. Aí eu falei, vai logo pro mestrado, cara. Aí ele falou, por quê? Aí eu expliquei, né? As minhas considerações, porque eu achava que o Caio deveria ir pro mestrado direto, tal. Ele que já tinha feito iniciação científica. Aí ele falou, tá bom, vou prestar então. Vou prestar com você e tal. Tá. Chegou no dia da prova, eu era diretor do programa, fui lá distribuir as provas, aí eu olhei, não vi o Caio. Pensei, acho que ele desistiu, né? Depois que eu dei as boas-vindas aos estudantes, boa sorte, a prova, não sei o quê, aí eu tava saindo, eu desci as escadas ali, falei, agora eu vou tomar um café, alguma coisa assim, e os caras estão fazendo a prova, os professores estavam aplicando as provas, né? Aí vejo o menino todo assustado, chegando assim, professor, cadê a prova? Onde é tal? Eu falei, menino do céu, se era pra você estar ali na sala. Onde é? Corre lá, fala que eu autorizei você fazer. Não, aconteceu um problema aí e tal. Eu falei, corre lá, pai. Aí subiu a escada correndo e foi para a prova. E ainda bem que o avaliador ainda deixou ele entrar, estava naqueles minutinhos de tolerância e tal. Ele entrou, fez a prova. E aí tá aí agora hoje o Caio. Já é um doutor, né? Muitas publicações. A Universidade Católica de Brasília tem uma honra de ter tido você como estudante, a CAPES, né, foi bolsista da CAPES, foi bolsista tanto do Procad, CAPES, como depois da bolsa do Prosup, um programa que a CAPES oferece aos programas de pós-graduação das universidades particulares, né? E aí está o Caio aqui com a gente. Essa foi uma breve apresentação de minha parte, eu queria agradecer você estar aqui, tomar seu tempo, mas explica aí para a turma que está nos acompanhando, onde é que você está hoje? Com quem você trabalha aí? Bom, primeiro, obrigado, Revis, pelo convite, né? É um prazer estar aqui podendo falar aí com vários colegas, com você também, né? Com vários outros alunos aí, né? Acredito que tem muitos alunos da Católica aqui.
alguns amigos também aqui, né? Amigos meus, amigos seus. E é legal estar aqui. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Bom, hoje eu trabalho na Northeastern University. Ela fica... o campus principal dessa universidade é aqui em Boston. Mas essa universidade também tem um campus grande no estado da Califórnia e tem um outro campus no estado de Washington, na cidade de Seattle. E, bom, eu trabalho no laboratório chama Health Technology Lab, né, um laboratório de tecnologia para a saúde. Minha supervisora é doutora Amy Lu. Ela é uma professora originalmente da China. Ela chegou aos Estados Unidos em 2002 para estudar inglês. Ela veio fazer o doutorado dela aqui em inglês, terminou o doutorado dela, começou na Universidade da Carolina do Norte, lá em Chapel Hill, né, onde trabalha o professor Cláudio Battaglini e tal, foi a Católica Recente, é a mesma universidade. Ela fez o pós-doutorado dela por lá também, e o pós-doutorado já em comunicação. E durante esse período dela que ela foi estudando comunicação, que ela começou a gostar de utilizar a tecnologia e videogames, principalmente, para aumentar a atividade física e a saúde de crianças, principalmente, que é o foco dela. Depois de um período trabalhando na Northwestern University em Chicago, ela veio para Boston, né? Ela está em Boston, acredito que já tem uns 5, 6 anos. Eu sou o terceiro pós-doc dela, e normalmente ela escolhe pós-docs que tenham um background, que tenham um conhecimento em atividade física, que não é o que ela tem, né, o background. Então é uma coisa que eu posso complementar muito e eu posso ajudar muito o grupo com o meu background em cima disso, né, em atividade física, exercício, saúde. E eu aprendo muito com ela na utilização de tecnologia, de comunicação. E tem sido fantástico estar com ela aqui também, porque o fato dela ser estrangeira ajuda muito, né? Porque ela passou por todo o processo de migração, de adaptação no país, de como que foi fazer meu doutorado, meu primeiro pós-doc, como foi aprovar o meu primeiro recurso, né, para eu conseguir me manter, né, renovação de visto, como que funciona, adaptação na língua, tudo isso, né? Então, o fato da experiência estar sendo com ela, uma pessoa que passou por isso, ela é muito compreensiva sobre isso, é muito bom, né? Acho que eu fui muito sortudo nesse aspecto. Uhum. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, parabéns aí por estar encontrando as suas oportunidades. E por falar nessas oportunidades, né? O pessoal que chegou aí agora, o Caio terminou o doutorado no final do ano passado, né? E aí ele vai colocar para nós como que surgiram essas oportunidades no exterior, né? E também, quando eu falo que sorte é quando preparação encontra oportunidade, Caio, só por curiosidade, eu não fui contar, mas quantos artigos você tinha já publicado no seu currículo quando você defendeu o seu doutorado? Publicado ou aceito quando você defendeu, ou quando você estava assumindo aí em Boston, que foi assim, coisa na semana seguinte, né? Você já teve o emprego, né? Como é que foi isso? É questão da sua preparação. Estou falando de artigos, mas não é só disso que é feita a preparação de um estudante como você, de um profissional, mas só para ter uma base, um pouco mais que você quiser falar da sua formação e das oportunidades, como que elas surgiram, essas oportunidades para você na sua carreira, para ir parar aí nos Estados Unidos. Então, quando eu estava na iminência do doutorado, né, eu tinha por volta de 40 e tantos artigos, né? Não sei o número exato, mas já eram uns 44, 45, por aí. E cresceu muito, assim, né? Os últimos, cada ano que passando, a gente conseguia melhorar mais, né? Cada ano sempre tinha sido um ano melhor do que o ano anterior, né? Se envolvendo com mais pessoas, aumentando a rede de colaboração e etc. Mas no meio acadêmico, né? As oportunidades que me apareceram, elas nunca, na verdade, apareceram, né? Nenhuma oportunidade caiu no colo, né? Você sempre vai buscando atrás e você acha a oportunidade, né? A oportunidade, ela está em algum lugar aí, né? Esperando alguém lá encontrá-la, né? Ela não vai cair, não vai chegar um e-mail para você, de repente, falando, vem aqui que tem um emprego lindo te esperando, né?
Essa especificamente sobre essa vaga que eu estou aqui, né? Eu até conversei recente com um amigo sobre isso. Eu me inscrevi para por volta mais de 30 vagas, né? Mais de 30 spots, né? Que eu apliquei para tentar uma vaga de emprego, né? Como pós-doc, como coordenador de pesquisa, como professor, né? Aí variando cada vaga tem uma exigência e tudo. Eu recebi 3 telefonemas e fiz 2 entrevistas. Uma entrevista foi pessoalmente, lá com o Dr. Mark, né, lá em Miami. E a outra entrevista eu fiz por Skype com a Amy, que foi a que me contratou, né? E uma coisa curiosa foi que a melhor vaga possível que poderia acontecer, né, de melhor salário, um bom laboratório, uma boa universidade e tudo que poderia ofertar, foi exatamente a vaga que me contratou. E uma Beleza, cara. curiosidade sobre isso é que o processo foi uma entrevista. 3 dias depois, eu dei uma aula para ela por Skype, né? Uma aula que ela queria saber que eu apresentasse um pouco sobre o meu histórico de pesquisa, que experiências eu tinha tido, exatamente o que eu fiz em cada projeto de pesquisa, né? Então, no mestrado, que pesquisa que você fez? Eu falei, eu fiz uma pesquisa com diabéticos, treinando força e tal. Eu falei, o que você fez nesse trabalho? Você que coletava os dados, é você que lidava com os voluntários, é você que fazia análise estatística, quem é que ia para o laboratório fazer as coisas, quem é que escrevia os artigos e tudo. E ela queria saber detalhes disso, né? E por fim, eu dei uma outra aula que foi com um grupo de pesquisa dela, que ela queria que eu falasse um tema qualquer, podia ser uma coisa do meu mestrado ou doutorado, e ela queria ver como é que é o meu desempenho falando, né, especificamente disso daí. E quando eu recebi a proposta oficial, né, a carta de que eu poderia utilizar, que eu tinha uma proposta de emprego, eu estava no aeroporto já esperando para vir embora para o Brasil. Uhum. Que bom, que bom. Então ela queria saber de fato o quão instrumentalizado você era, porque tem muitos artigos, terminou o doutorado com mais de 50 artigos, acredito, né? 60, alguma coisa assim. Eu não lembro, mas muitos papers. Inclusive, te dar uma notícia, não sei se você está sabendo, hoje nós tivemos o aceite daquele paper da Nitric Oxide, que foi do pós-doc do Thiago, você participou, tal. Então tem essa boa notícia, veio o aceite hoje, não sei se você acompanhou lá nos e-mails, nas mensagens. E também saiu uma entrevista que eu dei no blog eu dei para naquela cientista do esporte, da Globoesporte.com, daquele comentarista da Sport TV, que é o Luiz Prota. E lá eu falei sobre o envelhecimento do atleta, tal, e aí trouxe as nossas pesquisas, e lá também tinha um pouquinho de você naquilo, claro, porque você participou dos nossos projetos e dos artigos, né? Mas é muito interessante isso que o Caio colocou, que a professora não quis olhar só para os artigos, isso importa. Na hora de se inscrever, num primeiro screening, ela encontrou alguns candidatos, mas depois ela queria saber dos candidatos o que daquilo ele sabe fazer, né? Então, isso é importante colocar isso para que os nossos colegas que estão ouvindo, assistindo, os estudantes, saibam que eles têm que desenvolver algumas técnicas no seu mestrado, doutorado, alguma coisa que lhes dá uma identidade, né? Para depois ele dar os próximos passos. Sempre você vai ser convocado, vai ser procurado para você jogar numa certa posição do time de alguém. Então, eles estão querendo identificar alguém que tem determinadas habilidades para jogar no time e fazer esse time crescer, né? Então, que bom que ela, né, nas entrevistas, ela reconheceu as suas habilidades, várias, né? Inclusive de estatística, que você saiu daqui dominando bem a estatística. Dar aulas, ainda bem que nosso grupo de estudo, toda semana, tinha aquelas palestras, cada um dava um seminário, uma vez ou outra, de vez em quando alguns até em inglês. Às vezes eu jogava a turma em free, assim, ó, semana que vem vamos fazer a apresentação em inglês, e os primeiros 15, 20 minutos só em inglês, depois a gente abre para o português. Então, o que às vezes era um estresse, mas estava preparando vocês, né, para serem os profissionais que vocês estão sendo, né? Você é uma pessoa que está sendo entrevistada aqui, mas tem todos eles, né? O Marcelo talvez esteja aqui, a Gisela, o Assano, o Sérgio Moreira lá da Univasf, a Verusca, que agora está como coordenadora de um dos cursos de fisioterapia da Católica, o próprio Sotero, não deixa eu esquecer de gente aí, o Olher,
né? Samuel. Samuel, e o Samuel está vindo aí ainda fazendo doutorado, quer dizer, estou muito feliz e satisfeito com o próprio Tiago, que agora é colega de trabalho, né? Então, estou muito feliz e satisfeito, que a questão é sair instrumentalizado, né? Então, tem que buscar. E, felizmente, vocês saíram daqui sabendo confeccionar um projeto, me ajudar a captar recursos, ajudar a fazer gestão do recurso, ajudar a confeccionar os papers, fazer as análises estatísticas, o grupo todo trabalhando em equipe. Quando vê, você sai um doutor que sabe confeccionar um projeto, sabe captar recursos, sabe fazer gestão, sabe escrever os artigos, sabe liderar um grupo, porque eu sempre fazia com que vocês tivessem os seus subgrupos, cada um ao seu modo, liderando o seu grupo, e assim vocês saem confiantes, né? E aí eu tinha muito a agradecer também, então, ao programa de pós-graduação em Educação Física da Católica. A Católica sempre ofereceu todos os recursos, né, Caio? Ali nós fomos também muito beneficiados, né, pela estrutura, pela forma de trabalho. Exatamente, né? Eu sou muito grato, assim, né, de todo o apoio, todo o suporte que eu sempre tive lá na Católica. Inclusive, a minha bolsa de doutorado de sanduíche era uma bolsa da CAPES, mas de um programa institucional, né, da Católica, né? Então, a concorrência era uma concorrência interna do próprio programa ali. Então, esse tipo de oportunidade que o programa pode proporcionar aí para os estudantes, né, para os candidatos a isso daí, isso é fantástico, é isso que vai abrindo portas. Você falou uma coisa bem legal, né, de que cada um... é como se cada grupo estivesse procurando um jogador e você tem que saber a posição que você joga, né? E acho isso muito importante para qualquer pessoa que busque isso, né? Você saber identificar que fase que você está da sua carreira e se você quer ter uma experiência internacional, o que você busca com essa experiência. Porque para cada um desses aspectos pode ser diferente, né? Se você está no mestrado e você busca fazer um doutorado no exterior, seja o sanduíche ou seja o doutorado pleno, isso é uma fase, o caminho às vezes é né? E se você está perto de terminar o doutorado, já terminou e você busca um pós-doc, é uma outra fase da carreira e você tem que buscar um outro caminho, né? Isso é o tipo de experiência que eu tenho aprendido muito aqui. Até o currículo, como aqui não existe uma plataforma Lattes, você monta o próprio currículo. E até o currículo ele é montado de uma maneira diferente, né? E eu digo isso porque eu também estou me preparando para mudar de fase, né? Aqui, depois do doutorado, eu estou numa fase de pós-doc, que é um treinamento, né? Pós-doc training. Esse é um período de treinamento para me tornar agora um pesquisador independente, um professor, né, faculty na universidade. E esse período, e agora é um período de transição, né? Então eu já estou tendo que tudo se remodela, né? O que eu aprendi a montar currículo no passado, agora eu tenho que montar de uma outra forma, né? O meu objetivo quando eu estiver montando as coisas que eles vão estar olhando no meu currículo são outras do que quando eu estava procurando uma vaga de pós-doc, né? E agora eu começo a ter que trabalhar, que nem a gente conversou aqui nos grants, né? Nos projetos de financiamento e tudo, né? Então, tudo isso é uma coisa bem legal e uma oportunidade que eu tive na Católica, né, e no seu grupo, foi de poder trabalhar com todos esses aspectos, né? Porque aqui, por ter, às vezes, a universidade provê muita coisa, né, muitos recursos para isso, né, e não só a universidade, mas também os órgãos de fomento de pesquisa aqui, muitas vezes a pesquisa fica bem compartimentalizada. Então, mesmo num grupo pequeno de estudos, que às vezes é 4, 5 pessoas, você tem um grupo que vai coletar os dados, e às vezes esse grupo que vai coletar os dados, quando eles estão no laboratório, ele não precisa saber mexer no equipamento, porque no laboratório tem um operador lá, a estatística manda às vezes terceiriza para uma pessoa, você só sabe o básico, né? Então, às vezes, chegar uma pessoa que tem uma noção geral de tudo, né, que se precisar coletar o dado, ele sabe utilizar o instrumento, ele sabe rodar estatística, ele vai saber escrever o paper, ele vai saber escrever o projeto de pesquisa, né, para as próximas, né, que você tem que estar sempre trabalhando, sempre em movimento. É o tipo de experiência que é única, né? Talvez seja a única nossa aí no Brasil e é bem fantástico, né? É uma coisa que realmente é um diferencial aqui, não só para mim, né, mas acho que a maioria dos pesquisadores que tiveram uma formação de pós-graduação no Brasil e que vem para o exterior, isso é uma coisa que os destaca. Legal, Caio, sua fala. Eu queria chamar a atenção que, assim, é claro que para conseguir uma formação como essa aqui, ó, por exemplo, até o Bernardo está aí, ó. Oi, Bernardo, beleza? A Gislane está assistindo, agradecer a Gislane da gestão que ela está fazendo
com todas as dificuldades. E, é claro, quem está aqui do lado, ó, aqui, ó, a Carmen, né? Fala oi para a turma aí, Carmen. Está aqui, né? Então, nada a gente consegue sozinho. Até essa live aqui, se não fosse, por exemplo, a Daisy nos ajudar a elaborar os flyers, divulgar, a Daisy, que foi orientada da Carmen, foi minha co-orientada, tem um dos sites, um dos Insta mais, com o número maior de seguidores da nossa área, que é o Ciências do Exercício. E obrigado, viu, Deise? Fazer o agradecimento aqui. Aqui o Serginho Capo tá aí, o Serginho lá da Univasf tá por aqui. Tem tantos outros aí que... E muito legal falar com egressos do programa, alunos, tá? E comentar o seguinte, é importante vocês, quando estiverem trabalhando, e o Caio, quando tiver os seus orientados, tem que aceitar desafios, sair da caixinha. Vocês sabem que a minha formação foi lá na fisiologia do exercício mais básica, né? Os limiares, os diferentes protocolos de avaliação do limiar anaeróbio, o VO2. Aí, em cima desses estudos, aí surgiu o limiar glicêmico, que o Vilmar Baldissera foi meu orientador, o Denadai foi o co-orientador, o Cocobum veio lá como meu orientador de iniciação científica. Cada um foi dando a sua contribuição, todos. Aí, aquele limiar glicêmico me jogou para o diabético, né? E aí eu vim para um programa de atividade física e saúde, comecei a olhar a aplicação para o diabético. E aí o diabético é um doente vascular, e aí a gente começou a olhar, doente vascular, hipertensão, dilatação endotelial independente. Aí eu comecei a sair da minha zona de conforto. Comecei a estudar patologia, comecei a ir atrás de proteínas vasoativas, e aí busquei um primeiro PROCAD, que foram bolsistas nesse PROCAD, eu lembro a Verus, que ela ia para o FMG aprender técnicas. O próprio Olher foi bolsista desse PROCAD. E por conta desse PROCAD, existia uma colaboração entre instituições, né? O nosso primeiro foi com a Unifesp e com a Universidade de Mogi das Cruzes. A Carmen participou, a Deise saiu dali com bolsa. E ali começamos a instrumentalizar alguns estudantes, a aprender algumas técnicas, as quais eu não dominava. Mas eu fiz de tudo para que esses estudantes pudessem ter contato com outros grupos, circular em outros grupos. E assim foi no segundo PROCAD, que você foi bolsista. O Assano também aprendeu a fazer dosagem de bradicinina, no diabético, e assim foi. E aí, naturalmente, a gente foi evoluindo com novas pesquisas e sempre saindo da zona de conforto. No final, a gente acabou lá trabalhando com telômeros, envelhecimento, o atleta master. Essa é uma linha que você gostou de ter no seu doutorado, como assim um objeto de estudo? É algo que você ajudou também chamou a atenção de alguém aí, olhar para você, nossa, você já pesquisou com diabético, hipotensão pós-exercício, telômeros, envelhecimento. Foi difícil em algum momento você explicar por que você dominava tantos assuntos diversos, sendo que, na verdade, está tudo relacionado a doenças crônicas, exercício anti-envelhecimento, anti-adoecimento, né? Como é que foi para você, em algum momento, nas entrevistas, nas oportunidades, no dia a dia? Isso sempre foi positivo? Em algum momento falou assim, você está dando tiro para todo lado? Como é que foi isso aí no seu dia a dia? Ou não teve ainda nenhum problema com isso? Então, ainda não tive problema, né, com isso. Acho que ninguém tem problema em relação a isso daí. Uma coisa bem legal, na verdade, o que, mais especificamente falando da Amy aqui, né, que me contratou, ela queria saber muito a minha experiência em desenhos de pesquisa, né? Por exemplo, se eu já rodei, se eu já trabalhei em algum clinical trial, minha experiência que eu tinha tanto prática em fazer acontecer um projeto desse, como também em ler trabalhos, saber interpretar os resultados de um desses, né, e assim por diante. E isso daí valeu muito. Uma coisa interessante aqui, do grant, por exemplo, que vale para qualquer grant, que o proponente da pesquisa, né, o cara que está pedindo ali, que vai ser o principal, o pesquisador principal, ele não coloca todos os artigos que ele tem no currículo. Ele vai escolher 5 produções que ele acha que são mais importantes para mostrar que ele tem condições de tocar aquele projeto. Então, a sua pesquisa pregressa, né, é muito importante para o que você quer fazer no futuro. Né? Uma coisa que a gente sempre conversava lá, né, que você tem que saber exatamente onde você está colocando a sua escada, se você está colocando a sua escada na parede correta, né? Porque senão você vai ter que descer tudo e colocar em outro lugar. Então, isso tudo faz muita diferença. O fato de eu ter uma pesquisa na minha formação toda, né, desde o do mestrado, doutorado e tudo, e agora
é muito ampla, né? Estudando coisas, aspectos muito diferentes. De certa forma ajuda, porque eu sempre tenho alguma coisa que eu posso colaborar, né? Vou dar aqui alguns exemplos. Durante o mestrado, eu peguei o finalzinho do que você ainda trabalhava ali com diabéticos, né? Eu e o Marcelo tocamos aquele projeto lá e conseguimos algumas publicações com aquilo e tudo, né? Estudando diabéticos, estudando lineares em diabéticos, fizemos treinamento de força lá no grupo de diabéticos e aí conseguimos aquelas publicações. No doutorado, a gente começou a estudar os marcadores de envelhecimento em atletas master, né? Já temos várias publicações a respeito disso daí. Eu tive uma linha de pesquisa que a gente pode até falar um pouco dela, aprofundar um pouco dela mais à frente, né? Que eu comecei a estudar desempenho de atleta, né? Tendências de desempenho com os colaboradores que eu fiz lá na Europa. E o que começou só como uma brincadeira e hoje já é uma coisa que eu tenho devo ter uns 15 artigos já publicados a respeito disso, né? De tendências de desempenho em atletas de endurance, em vários esportes de endurance, né? Natação, triatlo, corrida, ciclismo. E foi uma coisa que me fez evoluir muito na escrita, na produção de artigos, me fez envolver e ser revisor em vários periódicos e também aprender muito de algumas análises estatísticas que eu desconhecia. Quando eu fui no doutorado de sanduíche, eu tive que estudar como que o exercício pode melhorar marcadores de depressão em pessoas que vivem com HIV. Então, já é uma coisa um pouco muito fora da caixinha, né, daquilo que eu estava estudando, e tive que aprender coisas novas ali. E agora eu estou estudando como que a atividade física ou videogames ativos, né, podem melhorar a saúde de crianças, né. E o curioso é que eu peguei um apanhado, estou trabalhando na minha primeira proposta, né, para pedir recursos, né, para passar para a minha próxima fase da carreira como pesquisador independente. E eu estou construindo tudo isso daí com um pouco que eu aprendi de cada, né? Então, a experiência que eu peguei lá, do que nós estudamos, né? Ainda estudamos, né? Em Atletas Master, eu tenho alguma coisa dali importante que eu sei que eu vou colocar no meu projeto, que ajudou a me construir onde eu estou aqui agora e que eu sei que eu vou poder utilizar mais para frente, né? O nosso background lá com diabetes tipo 2 também, a experiência que eu tive em Miami e assim por diante, né? Vai juntar tudo para seguir e, se tudo der certo, me tornar aí um pesquisador independente financiado aí de maneira independente pelo Instituto aqui. Legal. Caio, muito, muito legal o que você está comentando. Eu vou tocar em alguns pontos aí, que, por exemplo, quando o Marcelo entrou para fazer o doutorado, sendo que ele veio desde a iniciação científica, né? Não sei se o Marcelão está por aí. E foi um excelente estudante de iniciação científica, show também no mestrado, doutorado, e ali eu já tinha assumido a direção do programa, eu era diretor do programa e aquela luta para almejando uma nota 5 na CAPES, né? Eu queria muito aquilo e estava jogando com todas as minhas forças em formar time, integrar as pessoas e atuar como um líder para conseguir fazer isso e dar uma continuidade no trabalho que já vinha sendo realizado muito bem pelo Ricardo Jacó, né, que está na UNB. E quando eu saí da direção do eu era coordenador do Lafite para ir para a direção do programa, eu estava com todos os estudantes ali dentro do laboratório, cada um ajudando as suas coisas, tocando experimentos, a gente estava prestando serviços para fora, e nisso o Sotero ou estava, não sei se já estava como técnico, estava entrando, começando a ser técnico do laboratório, e tinha os meus estudantes trabalhando, e eu fui aprendendo ali a fazer gestão de time, e lendo sobre liderança, lendo sobre organização, me tornando assim um gestor para fazer dar certo o processo de prestação de serviço para a comunidade dentro do laboratório, o processo das pesquisas, né, e atender a todo mundo, os professores, nos seus respectivos horários. E aí surgiu a oportunidade de eu assumir a direção quando o Jacó saiu. Daí, os meninos que estavam comigo já estavam aprendendo junto comigo também a fazer gestão, a fazer lideranças, pequenos grupos, organização e tal. E aí o Marcelo veio nesse construto, ele estava sacando fazer isso. A hora que eu assumi a direção, ainda bem, cara, os meus principais braços direitos, vamos dizer assim, eram os meus estudantes de doutorado. Aí tinha o Marcelo, a Verusca. Eles iam, eu lembro, a Verusca ajudou a orientar os alunos de IC Júnior, e aí um ia ajudando o outro, e essa cultura do grupo, trabalhar junto, um ajudando o outro e tal, e ampliando os horizontes, aceitar novos desafios. A Verusca foi a primeira a ter uma defesa de tese com
com telômeros, que um nosso colaborador nos Estados Unidos lá, o Steven Roth, chegou a falar assim, desiste disso, porque a gente mandou estudante para lá, tentamos aprender a técnica, não dava certo aqui, e não ia, eu tinha aquele projeto, desiste disso. Eu falei assim, eu não desisto fácil, não. Isso, às vezes, chega a ser um problema para mim. O que é uma qualidade, às vezes chega um problema. Tem hora que eu não sei a hora de parar, eu fico insistindo. Mas, felizmente, dessa vez deu certo, aí conhecemos a Rosângela, da biotecnologia. Se ela estiver aí nos ouvindo, queria agradecer muito, né? Que ela foi fundamental. Porque, embora ela domine muitas técnicas, essa técnica do telômero ela não tinha. E a Verusca abraçou, a Rosângela abraçou, e a gente foi o primeiro estudo que nós tivemos, foi a tese da Verusca, e publicamos. E dali já estava habitual no grupo, todo mundo se ajudar, trabalhar, exercer lideranças e tal. Aí eu fui fazer um pós-doc no exterior. Conseguimos a bolsa do CNPq, agradecer muito o CNPq por isso, aí fui eu e a Carmen. Acabamos ficando 2 anos lá, conhecemos uma pessoa sensacional, que é o John Lewis, que depois foi ele que mandou as cartas para você dar entrada no seu processo, mas depois você acabou sendo supervisionado lá pelo Ed, né? Que foi um pós-doc do John. E deu tudo muito certo, né? E eu queria dizer que só foi possível ir para o exterior, ficar 2 anos e voltar, e o grupo ainda está mais forte, publicando ainda mais, graças a vocês. Vocês que estão aí ouvindo. E graças a esse desafio que eu assumi lá atrás de sair da caixinha, sair do meu paradigma, aceitar que eu ia pesquisar outras coisas para contribuir com a área de conhecimento, para contribuir com a formação dos meus alunos, porque se tudo que você soubesse hoje na vida fosse só limiar anaeróbio, a tua possibilidade de fazer carreira já ia ficar um pouco ameaçada, não que você não ia conseguir, porque você é um cara muito capaz. Mas é outra coisa quando você consegue oferecer backgrounds para os seus alunos. Uma das estratégias foi quando o Tiago veio. Ele veio porque a gente começou a estudar telômero com a Verusca, o telômero encurta por causa do estresse oxidativo, né, principalmente. Aí eu percebi um cara que estava colaborando comigo à distância, que tinha estudado lá em Mogi, mas que tinha feito doutorado em medicina translacional e sacava pra caramba de estresse oxidativo. Trouxe ele, fomos para a bancada, ele ensinou o Marcelo, ensinou a Laila, e começou a vir para cá, depois ele veio fazer o pós-doc aqui. Aí juntou tudo, um conjuntão, e vocês deram conta de tocar o negócio enquanto eu estava fora. Eu voltei, ninguém atrasou tese por isso, ninguém atrasou defesa de mestrado, as publicações saíram. Eu fui muito felizardo e agradeço muito a todos vocês. A gente conseguiu andar e fazendo as coisas. Daí eu vou te perguntar, chegou num certo momento, quando eu voltei, e aí vem aquela questão, sair para o exterior ou não sair? Muitos estudantes do programa, eu sei que é difícil ter oportunidade de sair com bolsa, fazer um doutorado sanduíche igual você saiu. Porém, já aconteceu de termos bolsa e não ter candidato, porque fica com medo de sair, tem a questão da língua, tem a questão das dificuldades, cada um tem os seus problemas, os seus paradigmas, né? Como foi para você? O que fez com que você tomasse a decisão, falar, não, eu vou para o exterior, eu vou tentar essa bolsa, eu vou aplicar, eu vou tentar. Qual foi o encorajamento e que você lembra do Caio naquele momento, porque você poderia ter falado, não, vou fazer aqui mesmo, porque você já estava com algumas atividades acadêmicas por aqui, já estava com alguns compromissos, né? Algumas pequenas raízes já estavam se fazendo aqui no Brasil, mas você resolveu se arriscar. Como é que foi essa história? Esse início de tudo, de dar um passo para fora, ir lá resolver ficar e o resto aí que a gente está vendo? Então, eu acho que eu sempre tive essa vontade de estudar no exterior, só que desde a minha graduação, até antes da graduação, nunca foi uma coisa muito clara para mim, vou estudar o que no exterior, vou fazer o que lá, como é que vai. Para mim era sempre uma coisa muito utópica, né? Eu não sabia nem para onde começar, o que tinha que fazer. E na minha cabeça era uma coisa que gente rica fazia, né? Se você é rico, seu pai te manda para o exterior e você vai estudar fora. Se não, paciência. Mas depois que eu entrei no mestrado, você começa a abrir um pouco a cabeça, né? Por exemplo, logo, acho que no meu primeiro semestre de mestrado, você saiu para fazer o seu pós-doc, né? Que você acabou de contar aí, você e a Carmen. Então, eu já falei, caramba, ele já está indo para lá e tudo, ele está indo com bolsa, então, se ele pode, acho que um dia eu também consigo, né? Então, já acendeu uma luz ali muito longe, mas eu já sabia que existia uma luz, né? Quem sabe eu chegasse lá. E aí, depois, mais para frente, conforme você vai evoluindo, você vai conhecendo outras pessoas do programa que também já saíram antes, que tiveram essa oportunidade, né?
eu terminei o mestrado e entrei no doutorado. Aliás, uma outra experiência importante aqui, né? A FAPDF, até o ano anterior, até o ano passado, ela fazia isso, né? Eu não tenho certeza, né? Com a situação do Covid-19 aí, como é que funcionou o edital esse ano, mas ela provia recursos para estudantes de pós-graduação para fazer visita técnica no exterior. E ela conseguia prover um recurso de até R$ 10.000. Você precisava ter uma carta convite de uma instituição, de um professor do exterior, ele mandava esse convite para você, e aí você fazia lá uma proposta com a habilidade que você vai aprender, um orçamento, e o que você ia fazer. E eu tive essa oportunidade, né? Nós mandamos lá o dinheiro, R$ 10.000, enquanto você estava... Foi no final do meu mestrado, e enquanto você estava em Miami fazendo o seu pós-doc, a gente aprovou esse recurso, e eu consegui ficar 20 e poucos dias em Miami, né? Fiquei uma semana em Miami mesmo, no centro ali, e tudo, e a gente frequentava a universidade, e depois fiquei uns dias com você aí, que você e a Carmen me receberam aí igual filho. Não, eu tô rindo, deixa duas coisas. Felizmente a FAPDF ainda abriu esse edital, nós estamos com recurso aprovado, eu e Samuel, por exemplo, a gente está até com as passagens compradas para a Finlândia, numa visita técnica dessa, só que por causa do Covid, a universidade lá na Finlândia fechou, a gente deixou a passagem aberta, não sei como nós vamos usar esse recurso, se a FAPDF vai deixar a gente usar até o final do ano, mas se não der tempo, se deixa jogar para o ano que vem, não sei. Mas felizmente não podemos reclamar, a FAPDF, ela está parceirona, está apoiando os projetos, a gente tem recursos aí, faz as viagens, faz as coletas de dados em Atletas Master. Por exemplo, essa entrevista hoje que nós demos aí, ó, falando de Atletas Master, é muito dessas experiências, essas viagens, inclusive... Alguns dos nossos egressos aí comentaram, a Graziela Simões mesmo, que é minha irmã, tá lá em Unaí, falou, parabéns pela entrevista. E aí também teve alunos do programa hoje que estão aí assistindo, e isso tudo é graças também à FAPDF que te forneceu aquela oportunidade de fazer a viagem. Mas eu tava rindo porque quando o Caio chegou, peguei ele lá no aeroporto, né? Aí nós fomos no hosteling, que ele tinha reservado um hosteling perto ali, né? Aí eu cheguei e pensei assim, a turma sabe que de vez em quando eu jogo um pouquinho na fogueira assim para ver se o cara se aperta muito, como que ele se sai, né? Cheguei assim, peguei o Caio e falei, vamos lá, você vai fazer o seu check-in? Vamos lá. Conversamos e tal, né? Alegria, chegou, encontramos o endereço lá, entramos lá no hostel, onde ele ia ficar. E era bem legal, tinha muitos estudantes jovens assim e tal, né? Aí eu falei assim, vai lá, Caio, vai lá fazer o seu check-in. Aí eu pensei assim, deixa esse cara chegar. Deixa ele bater cara um pouco ali. Aí, se precisar, eu vou lá ajudar, mas deixa apertar. E porque eu não, né, nunca fez, eu não lembro desse menino ter feito curso de inglês. Eu não lembro dele ter... Eu lembro que estudava paper pra caramba, né? E foi. Aí eu deixei. Aí ele estava na fila. Aí eu fiquei pensando assim, deve estar estressado. A hora que chegar a vez dele... né? Vai ter que começar a falar inglês com Deus e o mundo ali para resolver, né? A hora que chegou a vez dele, ele... Eu li assim, mas o que tá falando, né? O que será que... Aí cheguei perto e vi ele se virando e tal. Eu falei, moleque, quando você aprendeu esse inglês? Ele falou, pô, jogando videogame, eu acho. Eu não sei de onde veio esse inglês. Ele falou, é o videogame que eu jogava na época, tá? Por isso que eu tava rindo, mas desculpa, pode continuar. Aí você falou que veio da FAPDF e tal, ficou uns dias lá em Miami, depois... Pois é, essa experiência mesmo foi fantástica, porque me fez perder muito medo do inglês, porque esse período na fogueira, né, é importante, porque você precisa perder esse medo, né, às vezes você consegue, você pode não saber ser um falador de inglês aí, fluente, igual um nativo, né, mas se você conseguir se virar, você já consegue passar o limiar ali, né, porque depois que você consegue se virar, você vai começar a conversar mais. E a partir da que você está conversando mais, você está o tempo todo aprendendo. Né? Se você está dando um bom dia para alguém, se a pessoa respondeu, você já aprendeu alguma coisa. Então, esse é o primeiro passo. É um princípio da sobrecarga. Isso. Eu sei que a língua é uma coisa que, às vezes, impede muitas pessoas de querer evoluir para esse sentido, né? De fazer alguma coisa do exterior. Né? Mas, como o Herbert disse, eu nunca... eu tive oportunidades de estudar inglês quando eu era mais jovem, mas nunca as abracei. Nunca tive maturidade para estudar isso. Então, eu não tenho uma educação formal de inglês. Eu tive um inglês meia boca ali de ensino médio, né? Eu acho que quase todos nós brasileiros tivemos ali, que você pode ficar no nível 1 até você se formar, sem evoluir. E eu aprendi muito videogame, música, filmes, etc. E até hoje eu não tenho um inglês perfeito.
mas foi o suficiente para eu conseguir passar esse limiar, né, e conseguir evoluir. E eu sei que eu não tenho até hoje, né? Eu já dei aula aqui, né? O semestre passado, o próximo semestre começa agora. Estamos definindo a grade, mas eu sei que eu não tenho inglês perfeito e eu tô aqui para aprender também, né? Inclusive, vou até mostrar aqui para vocês em primeira mão que minha supervisora vive me dando livros para eu aprender na minha escrita, na minha melhora. Vou mostrar aqui alguns. Ó, Tá. only livros de gramática que você vai precisar, né? The only grammar book you will ever need. Esse aqui, os elementos do estilo, também de escrita. E tem um outro aqui que é grande, que depois eu mostro. Mas ela vive me dando livros para aprender a escrever e tudo, essas coisas, né? Tanto para melhora do inglês, como para melhora do estilo de escrita. Né? Eu não me ofendo quando ela, quando ela às vezes me mostra essas coisas, né? Tipo assim, vou te dar um livro, que eu acho que você precisa melhorar nesse tipo de coisa e tudo, né? Eu acho que é o que ela fala, né? O meu papel aqui como supervisor é tentar aperfeiçoar você ao máximo e você conseguir aperfeiçoar cada vez mais o seu inglês é um passo importante, então tem que fazer isso. Só queria botar aqui, né? O Rafael Olha perguntou se ele vier a Boston fazer um pós-doc, se ele ganha uma camisa bonita igual essa. Rafael, se vier a Boston, eu te dou essa camisa aqui, tá? Sem lavar. Pode vir. E esse tipo de experiência é importante, né? Que nem teve aí. As outras oportunidades elas vão aparecer. E aí, como nós falamos mais cedo, depende muito do período, da fase que você está na sua carreira, né? Hoje, um professor formado, às vezes um professor já experiente, né? Ele está em uma fase que os caminhos para ele vir para os Estados Unidos, para ele trabalhar e para ele fazer alguma coisa, vão ser outros, vão ser diferentes de uma pessoa que está no começo da carreira, né? Está no mestrado tentando entrar para um doutorado. Vou dar um exemplo aqui. O Ed, né, que foi o meu supervisor do doutorado de sanduíche lá em Miami, e ele também foi supervisionado pelo John, lá em Miami, né, que foi o mesmo supervisor do Herbert. Ele veio para os Estados Unidos, ele é croata, e ele veio para os Estados Unidos para fazer um doutorado. E o doutorado aqui nos Estados Unidos, ele tem uma modalidade que ele chama que você vira um associado. Então, além de você fazer o doutorado, né, de você, no final do período de 4, 5 anos, você ter o título, você ter que assistir às aulas, você também é funcionário da universidade. Então, você não paga nada para estudar, você recebe um salário e você tem as obrigações de pesquisa, ensino, um, outro ou os dois, né? Depende muito do laboratório que você vai trabalhar. Então, existe essa modalidade. Você não precisa necessariamente ter dinheiro. Se a pessoa no laboratório quiser te ter como pesquisador lá, como estudante de doutorado, você pode ir sem precisar tirar R$1 do bolso e ainda receber salário. Né? Você não precisa nem ter um dinheiro de fora para você vir. Né? Você não precisa vir com um aporte financeiro. Isso daí já seria suficiente para se manter. Isso é uma coisa para doutorado pleno. Pode falar, desculpa. Não, eu comentar com o pessoal, tem muitas pessoas fazendo comentários aqui. Quem quiser fazer perguntas para o Caio, tá? Por exemplo, aqui, ó, o professor Milton, que também está fazendo um pós-doc nos Estados Unidos. Ele está lá em Gainesville, lá onde o Orlando, que foi da Univasp, é professor hoje, que foi como a gente. Ele foi fazer o pós-doc comigo, o Orlando ficou lá, está trabalhando lá na universidade como pesquisador. Lá onde o Scott Powers atua, né? Powers. E o Milton colocou aqui, ó, que ele lembra da época dos meus orientados lá, Daisy, Laila, Sotero, andando ali com as coisas. Ele falou lá da Unifesp, quando alguns desses iam lá, lá em Mogi, na Unifesp, né, aprender a fazer as medidas, né, das proteínas vasoativas e tal. Obrigado, Milton, por essa participação. Deixa eu ver. Então, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para o Caio, né? Só fazendo um apanhado. O caminho que o Caio fez para estar no exterior, que eu vejo, o Caio complementa, primeiro que lá atrás ele já me falou que ele nem imaginava que ia fazer educação física. Gostava de rock and roll e tinha cabelão comprido. Um dia resolveu, começou a gostar de malhar, fazer, não sei se foi artes marciais, começou a gostar do exercício, pensou em fazer educação física. Depois lá na educação física, fez iniciação científica com o Márcio Rabelo, que também foi egresso do programa, foi meu orientado também. E aí o Caio foi para lá na Católica. Aí lá na Católica fez o mestrado,
né, o doutorado, essa história que ele já contou, e aí ele aproveitou as oportunidades. Aproveitou, vocês estão vendo, ó, então, qual a oportunidade? Primeiro, fazer um mestrado, um doutorado numa universidade reconhecida pela CAPES, que tem um bom corpo docente como o nosso. Chegou, fez, se desenvolveu, aproveitou oportunidades. Quais? FAPDF, com edital aberto, ele aproveitou visita técnica. Foi para fora, eu estava por lá, nós recebemos ele, apresentamos no laboratório lá, o pessoal já conhecia ele. Depois, quando eu voltei, surgiu Bolsa da CAPES, que já tinha cota do programa para fazer um doutorado de sanduíche. Muitos não têm coragem, né? Às vezes tem algum medo. O Caio pegou, agarrou e foi. E aí consegui uma carta de recomendação. Eu já conhecia um Caio, já tinha passado por lá, conhecia a gente. E, pô, então, é um risco também o cara receber gente de fora. Então, como ele já conhecia, sabia do pedigree que o Caio tinha e as origens de um programa de pós-graduação sério, orientação séria, foi. Lá, ele foi abrindo os horizontes dele, conhecendo pessoas e tal. Ele falou, Herbert, eu vou me candidatar a essa vaga, essa vaga, essa vaga. Ele já tinha tudo para defender, já tinha os dados coletados e tal. Foi, defendeu, aplicou. Tem várias formas. Essa é a forma mais comum, né? E o Caio, com certeza, embora ele tenha ido para os Estados Unidos, ele está contribuindo para a educação nacional. Ele está publicando com pessoas aqui, está ajudando a orientar. Todo aquele processo que ele desenvolveu lá atrás está valendo a pena. Até as publicações que ele está fazendo com desempenho, com o pessoal dos outros europeus lá, os gregos, né? Tem um da Grécia. E o outro da Suíça. Da Suíça, isso. Até foi uma coisa assim, que o Caio ajudou a gente, porque quando a gente estava tentando o telômero, não foi muito fácil. Foi difícil pra caramba, a Rosângela sabe disso. Eu estava com os meninos da iniciação científica ali, né? E a gente tinha que ocupar eles da iniciação científica deles. Aí eu pensei, vamos mergulhar nos sites dos Master, pegar os rankings, analisar taxa de queda de desempenho por década e etc e tal. E aí o Caio já estava sacando bastante estatística, coisa que ele já tinha aprendido com o Marcelo, né? E aí começou a fazer aquela questão das curvas de desempenho. Aí hoje eu vejo o Caio circulando com alguns desenhos experimentais que também tiveram a sua origem nessas análises iniciais que a gente acabou criando para ocupar os alunos de IC e para produzir alguma coisa que fosse relevante, acabamos tendo umas produções e tal, e colaborações, até com o Korhonen, a primeira da Finlândia, foi num desses papers, né? Nessa linha, né? E aí eu quero ver se tem mais alguma pergunta, se tem alguma pergunta aqui dos nossos participantes. Posso responder? Pode. Foram duas perguntas. Uma foi da minha pretensão de voltar ao Brasil como professor, e uma outra, antes do Milton, que foi quais foram as maiores dificuldades. A do Milton aí, que você diria para os alunos de PPGF que gostariam de trilhar o mesmo caminho? Bom, quanto às minhas pretensões para o futuro, né, eu ainda não... minha pretensão é ficar aqui, né? Eu tenho trabalhado aqui, né, mas a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? A minha pretensão hoje é tentar continuar aqui. Mas para trilhar aqui um caminho, né, enquanto pesquisador, como funcionário de qualquer empresa, né, com qualquer universidade, o caminho para uma pessoa, para um imigrante, né, para um não americano, para um não cidadão aqui, ele é diferente do caminho de cidadão. Então, o caminho é um pouco mais difícil, né, e talvez um pouquinho mais longo, e eu vou tentar, né, mas não está descartada a possibilidade de eu voltar ao Brasil. Quanto às maiores dificuldades, eu acho que as maiores dificuldades de você, às vezes você encarar e passar a buscar, né, por exemplo, porque a oportunidade ela não aparece para você se mudar e para o exterior no dia seguinte, né? Ela aparece assim, você vai ver para nós da academia, você vai ver um edital publicado e fala, cara, se eu trabalhar muito, eu posso concorrer a esse edital para eu ir para o exterior daqui um ano, para eu ir para o exterior daqui 6 meses, né? E isso é uma coisa que às vezes se mudar é um estresse muito grande, né? Você vai estar abrindo mão de tudo que você tem você vai estar abrindo mão do seu emprego, da sua família, né? De tudo que você não pode levar com você vai estar ficando para trás, né? Então acho que abrir mão, isso com certeza é a maior dificuldade, porque acho que só sentar a bunda na cadeira e trabalhar, isso aí todo mundo faz, né? Isso talvez seja o mínimo e outras pessoas fazem com outros objetivos, né? Então todos são capazes. Agora, você conseguir às vezes abrir mão disso daí,
É a coisa que a maior dificuldade que eu tive e que eu ainda tenho, né? Que é a única coisa que às vezes que ainda me faz às vezes pensar em querer voltar para o Brasil realmente é estar longe da família, dos amigos e de tudo que a gente conhece aí. E o Milton Legal, perguntou, Caio. Ah, o que dá para dizer para os nossos colegas no PPGE. isso. Bom, acho que eu ainda converso, né? Eu converso com quase todos os que eu tinha contato na época ali, eu ainda converso, né? Tenho amizade com eles, né? Acho que se alguém tem esse tipo de pretensão, o que eu posso dizer é que é completamente possível, né? Qualquer um pode conseguir. Se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. E a oportunidade, ela não vai bater na sua porta, né? A oportunidade está lá e se você vai correr e ela vai estar ali, né? E pode ser que seja um caminho fácil ou não, né? Mas ele é possível. E coisas simples assim que vão fazer você passar a trilhar esse caminho, que vão deixar tudo isso mais fácil, né? Vou dar aqui um exemplo. Essa colaboração que eu tenho hoje na Europa, que já é uma coisa grande assim, né? Que nós já temos muitos artigos, eu estou como editor convidado de revistas e tudo coisas que eles me colocaram, né? Até um outro exemplo, eu coloquei, eu fui convidado para revisar um projeto de financiamento do Instituto de Pesquisa da Polônia, né? E eles me pagaram ainda, né? 100 euros, mas está valendo, né? É uma coisinha ali, né? É como se fosse um CNPq da Polônia, eles têm os projetos de pesquisa que os pesquisadores pedem dinheiro, e eu tive a oportunidade de revisar um artigo de lá, né? Que era, inclusive, estresse oxidativo em atletas massa, né? O projeto que eles estão tentando aprovar lá, né? Ainda não saiu o parecer final, eu só dei o meu parecer. E essa colaboração com esses pesquisadores foi no período que a gente estava entrando de férias na Católica, né? No fim do ano, eu, o Rafael Olé e o Samuel, nós começamos a discutir coisas de triatlon, que era o esporte que a gente praticava na época, e a gente falou, cara, vamos escrever uma revisão a respeito disso? Aí escrevemos ela nas férias e tudo, e eu pensei, cara, é uma revisão, nós tivemos muitos artigos, e muitos artigos eram de um único pesquisador. Aí a gente falou, cara, esse pesquisador aqui, ele está publicando, ele publicou muito sobre isso daqui, por que a gente não convida ele para fazer parte do paper? Aí a gente pensou, não, vamos convidar ele não, porque ele é muito grande, ele deve ser muito ocupado. Vamos convidar esse outro aqui, que aparecem muitos dele. Aí a gente mandou para esse outro cara, que chama Pantelis Nicolaides, que é um grego. Quando a gente mandou para ele, ele respondeu, foi muito solícito, inclusive pediu para nós convidarmos também o suíço lá, que é o chefe, né? Chama Beat Natural. E uma coisa legal, depois que nós convidamos ele para participar desse nosso artigo, ele participou, colaborou, ele nos convidou para participar de um deles. E a gente participou, né? Até convidei você também a participar desse artigo. E no tempo que esse primeiro artigo que nós convidamos ele passou e foi publicado, ele nos convidou para outros 3. E aí, a partir desse momento que esses 3 também tiveram sucesso, né, em serem produzidos e publicados, virou uma bola de neve, né? Porque a todo momento que a gente precisava de uma coisa assim, ele fazia, né? Todo momento que ele precisava da gente para fazer uma análise, para ajudar na escrita, ele sabia que podia contar com a gente ali, que a gente ia fazer o negócio, fazer com agilidade no tempo. E aí foi virando uma bola de neve, né? Então foi uma coisa aqui despretensiosa que virou uma colaboração de sucesso aí, né? Que já rendeu frutos e pode render muito mais aí, né? Para a carreira dele, minha e de outros colegas que possam se envolver nesse tipo de situação. Isso. Então, o Caio, nós estamos aí mais ou menos a uns 5 minutos, talvez, de acabar essa live, eu não sei. O Caio está comentando a importância das colaborações, né? E o professor Bernardo Petris, doutor, e nosso amigo colaborador também, pesquisador da UDF, fez uma pergunta se os alunos americanos são diferentes dos brasileiros. E eu aproveitar e já colocar para você fazer junto com isso um comentário do dia a dia lá, não só dos alunos que o Bernardo perguntou, mas se o dia a dia do pesquisador, o pesquisador americano é menos estressado que o brasileiro, a vida é um pouco mais tranquila ou não, como que é a questão dos relacionamentos, e um pouquinho do Caio triatleta, já que você falou do triatlo, né? Você ainda está treinando ou não, enfrentou inverno, enfrentou Covid, tudo em Boston, como é que fica isso? Vê se você consegue dar um apanhado geral para a gente fechar, porque já o papo está tão gostoso, passou muito rápido, depois eu vou colocar no Instagram TV, né? Lá do programa e no meu também, tá bom? Beleza. Então, o pesquisador aqui, ele depende muito, né? Do nível que é o pesquisador, porque tem algumas universidades que a universidade é focada em pesquisa.
Então, o pesquisador ele não precisa necessariamente dar aula. Se ele der aula, ele recebe por fora extra, que é o meu caso, por exemplo, minha vaga é de pesquisa. E aí as aulas que eu dei, o curso que eu dei, né, a disciplina, que no caso, é um pagamento extra por fora. Então é aquele negócio, né? Se um semestre você está mais estressado e você quiser abrir mão um pouquinho daquele dinheiro e focar só na sua pesquisa, se aquele momento, aquele semestre vai ser um semestre crítico para o seu projeto e você prefere não dar aula, isso é completamente possível e você vai ter um prejuízo financeiro que talvez não se desgaste, talvez se você quiser abrir mão daquele pequeno prejuízo financeiro por conta de você ter um estresse menor, para ter mais tempo para a sua pesquisa ou para a sua família, é completamente possível. Então, tem pesquisadores de todos os níveis, né? Tem um pesquisador que quer abraçar tudo ao mesmo tempo, quer tocar um projeto maior do mundo, dando muitas aulas, porque ele precisa ou quer mais dinheiro, e aí ele naturalmente fica mais estressado. E tem um pesquisador que consegue levar a vida mais naturalmente, né? Que ele consegue equilibrar ali o tempo que ele precisa dedicar à pesquisa e às aulas. Quanto aos alunos, eu não consigo dizer necessariamente do undergrad aqui, né? Porque a aula que eu dei, a disciplina que eu dei foi uma disciplina chamada Applied Research Methods, né? Uma disciplina mais básica, e ela é para o curso de graduação, o graduation aqui é o mestrado, né? Dos alunos de ciências do exercício. Então já são alunos de pós-graduação. O que eu posso dizer que é uma experiência fantástica aqui é o fato dos artigos, né? Nós tínhamos muitas dificuldades no Brasil, né? De, às vezes, a gente querer passar bons artigos científicos, às vezes os nossos artigos científicos para os alunos e muitos deles serem em inglês, né? E a língua realmente ser uma barreira muito grande para muitos dos nossos alunos. Ou, às vezes, eles até leem, mas como é um processo mais lento, né? Por estar em inglês, passar por um processo de tradução e interpretação que é mais demorado, pode ser que você não consegue passar 10 de uma vez para eles lerem no outro dia, né? Aqui, o fato de todos os artigos estarem em inglês é uma coisa que facilita, né? Uma coisa que é muito boa aqui também, que é uma coisa um problema que eu tinha quando eu era professor, é que muitos alunos reclamavam muito, às vezes, da quantidade de conteúdo que eles tinham que passar e que eles tinham que ler, né? Aqui não tem tanta reclamação do tanto de coisa que você passam para eles, né? Eles reclamam depois da nota com vocês, essa choradeira sempre vai ter, que a prova é difícil, que o trabalho está grande, mas não tem reclamação do tanto de conteúdo. E, por fim, a vida de triatleta, só para fazer esse apanhado aí no final, eu consegui correr, eu estava treinando para uma maratona, infelizmente eu tive que abrir mão do triatlon, eu decidi abrir mão do triatlon nos primeiros, nesse tempo aqui em Boston, pelo menos nos primeiros 1, 2 anos, não sei quanto tempo eu vou conseguir passar aqui, eu vou passar aqui, eu tive que abrir mão um pouco do triatlon, porque eu não ia ter condições de manter a bicicleta dentro de casa e tudo, então eu estava só correndo, treinando para uma maratona, e aí veio o Covid-19, né? Nós estamos voltando agora, estou voltando a correr, e eu espero que quando remarquem todas as maratonas aí, eu consiga voltar a correr e faça uma maratona. E volte pro triatlo aí, quem sabe daqui 1, 2 anos. Quer dizer que dá tempo, né, de ser pesquisador, dar umas aulinhas, ir pro laboratório, ainda dar um treino. Não é desculpa, né? Não, não é não. Tem que acordar muito cedo, mas dá tempo. Legal, Caio. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nós já estamos aqui há 2 minutos para encerrar a live, para ela não cair de uma vez, né? Eu já vou aproveitar, agradecer aqui também, ó, o Luca. Aqui o Luca, aqui, ó. Ele é o meu assistente. Ainda bem que ele me ajudou aqui com o Insta, né? Eu ajudei a Carmen. Eu ajudei no TI. A Carmen também ajudou a pensar em algumas daquelas perguntas que eu mandei para você, que talvez eu faria. Parabéns, Caio. Estamos muito orgulhosos de você, viu? Onde Obrigado. você chegou e onde você pode chegar. Você é inspiração para muitos, viu? Parabéns. Obrigado. Continua assim. Tchau. Tá. Obrigado por estar conosco. Infelizmente, ó, como às vezes cai em 2 minutos, eu já preferi me despedir. Aqui o nosso velocista, aqui a folga dele, ó. E depois eu vou disponibilizar lá, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguém quer colocar? Porque assim, as despedidas já foram feitas, as parabenizações, eu acho que nós podemos fazer outras lives desse tipo, não só com o Caio, mas também com o Caio mais alguma vez, mas também com outros estudantes que são egressos, que saíram daqui, né? Tá bom? Olha lá, ó. 28 segundos remaining. Caio, considerações finais para despedir da gente.
Bom, só queria mandar um agradecimento aí a todos que participaram da live aí, né? Meus amigos, meus colegas, alunos do Herbert aí, alunos da Católica, alunos das instituições aí todas que nos assistiram. Mais uma vez, obrigado, Herbert aí, a Católica, pelo convite. Meus agradecimentos também à família Herbert aí pelo apoio. E é isso, espero ver vocês aí.